Boa noite a todos, bom dia a todos, que a paz seja convosco. Aqui é o pastor Manassés, sou professor da Escola Bíblica, da disciplina Panorama Bíblico do Novo Testamento, e hoje nós continuaremos a nossa aula sobre o capítulo 4 de Hebreus, que tem como título Jesus, nosso sacerdote perfeito. Para que possamos entender melhor Jesus como nosso sumo sacerdote, precisamos dar uma olhada lá atrás, no Antigo Testamento, para entendermos melhor a função do sacerdote e do sumo sacerdote também, para que possamos entender o porquê que o livro de Hebreus trata de Jesus como nosso sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Amém? Primeiro quero fazer uma oração, então, com os irmãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos hoje pela oportunidade de estarmos aqui, falando, meditando na Tua Palavra. Deus nos guia, nos direciona nesse momento, a mim, Senhor, que vou falar, aos Teus filhos que vão estar estudando essa lição, e que o Teu propósito, Senhor, venha a ser cumprido nas nossas vidas. É a minha oração hoje, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei sobre olharmos para o Antigo Testamento e quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós podemos ver a função do sacerdote ali naquele tempo, do sumo sacerdote também. Era a tribo de Levi, os levitas que faziam esse trabalho no templo. Nós costumamos pensar no meio evangélico, que levita é aquela pessoa que canta no altar. E ela é também. Mas o sacerdócio levítico vai mais além do que isso. Todo o trabalho feito na igreja, hoje, todo o trabalho feito no templo, naquele tempo, era feito pelos levitas, pelo sacerdócio levítico. E nesse tempo, o que acontecia? Qual era a função do sacerdote nesse tempo? Ele era então aquela pessoa que tinha como o trabalho dele, era expiar os pecados do povo. Ele também era aquele que ministrava o culto no templo. Ele era aquele que ensinava os mandamentos, a lei, o sacerdote. E o que chama atenção muito forte é que ele era aquele que fazia a expiação do pecado. Quando a pessoa a pessoa havia pecado, então ela levava um animalzinho até o sacerdote para que esse animal fosse morto e o pecado desse homem, dessa mulher, desse pecador, fosse expiado então. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que nesse tempo o sacerdote, então, ele colocava uma das mãos na cabeça do pecador e a outra mão na cabeça do animal. E ele fazia uma oração como se fosse uma transferência do pecado daquele homem para aquele animal. E então aquele animalzinho era morto e o pecado desse homem, dessa pessoa, estava expiado. Então ele não era mais culpado daquele pecado. Aquele pecado havia morrido junto com aquele animal. Então, desde esse tempo, eu já falei isso numa lição passada, que precisava haver derramamento de sangue para que o pecado fosse expiado, desde esse tempo. Então, morria esse animal e o pecado, então, era expiado. O nosso Senhor Jesus, então, ele veio ser o Cordeiro Santo de Deus, que morreu por todos nós, porque essa expiação era feita muitas vezes por cada pessoa, por cada pecado que essa pessoa cometia. Então, imagina você quantos sacrifícios foram feitos, quanto sangue inocente derramado desses animais. Então Jesus veio para, em uma só vez, expiar todos os pecados de toda a humanidade. Basta apenas crer nele, então, para que o seu pecado seja
lavado, purificado, você seja limpo de novo diante de Deus. Então, quando esse animal morria, era como Deus aceitava esse sacrifício, e a ira de Deus então era aplacada por esse sangue inocente derramado. Jesus veio fazer o sacrifício perfeito. Quando ele morreu ali na cruz, então todos os pecados, até mesmo aqueles pecados que nós não cometemos ainda, já estão perdoados. Mas nós sim precisamos pedir perdão dos nossos pecados. E através de Jesus, então, esses pecados são perdoados. Jesus, então, ele foi o Cordeiro Santo de Deus, por um lado, e por outro lado, ele foi o sumo sacerdote. Porque nesse tempo, o sacerdote usava uma vestimenta em que lá na borda daquele vestido haviam sininhos que faziam barulho enquanto ele estivesse no Santo dos Santos. Uma vez por ano, então, ele entrava aí, uma vez por ano era o dia da expiação, onde o sacerdote então entrava ali no Santo dos Santos. E se ele tivesse pecado, então ele podia morrer ali dentro. Ele entrava então com uma corda amarrada na sua cintura e nas suas vestes haviam esses sininhos, que se esses sinos então parassem de tocar, de fazer o ruído, o barulho, então eles puxavam ele pela corda, porque ele havia morrido. Então, esse sacerdote, Deus orienta ele a fazer sacrifício também por ele mesmo, porque ele também era pecador. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Por um lado, ele foi o Cordeiro Santo de Deus que morreu por nós, e por outro lado, ele é o representante, ele é a mediação entre nós e Deus. Não há outro caminho senão Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse tempo do sacerdócio levítico, então o sacerdote era esse mediador entre os homens e Deus. Ele fazia essa ponte, colocando a mão na cabeça do pecador e a mão na cabeça daquele animal. E hoje é Jesus o nosso sumo sacerdote. É como se ele colocasse a mão na nossa cabeça, na cabeça de toda a humanidade, e o nosso pecado passasse então por ele, por dentro dele. Então o nosso pecado foi expiado através da morte dele, sendo sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e sendo também o Cordeiro Santo de Deus. Então ele nos abriu um caminho novo, que nós agora só devemos seguir por esse caminho. Ele vai à frente e nós o seguimos. Por isso que ele vai dizer que o fardo dele é leve. Não precisamos mais carregar aquele fardo pesado. Agora o fardo que Cristo nos dá é leve, porque ele já abriu esse caminho. Ele ressuscitou dos mortos. Ele desceu até a morte, tomou a chave da morte e subiu aos céus junto ao Pai. Nós só precisamos seguir ele agora. E uma coisa muito interessante, queridos, muito importante de se falar nesse momento, sobre a paixão de Cristo, sobre como ele fez esse trabalho perfeito para nos levar até Deus, para nos religar a Deus de novo. Ele viveu a sua vida por inteiro isso. E eu estava lendo aqui nessa lição que Jesus não foi como aquele... Ele usa o exemplo de um lutador, né, um pugilista, que ele vai lá, pratica, ele treina para o dia da luta. Então, quando ele luta, ele termina a luta, ganhando ou não, ele vai para sua casa, viver a sua vida. Então, ali é apenas uma função dele como lutador. Talvez poderíamos dizer que é um personagem, ele é um personagem que vai lá, luta, mas depois ele vai para casa. Ele é um pai, um marido, uma pessoa comum. Mas Jesus, ele vai dizer assim, o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Ele não tinha essa função de fazer algo e depois ir para casa descansar. Ele era tudo isso. A vida dele era isso.
Por isso que nós costumamos dizer, falar sobre a paixão de Cristo. Ele viveu isso para nos salvar. Ele viveu isso para nos salvar, para me salvar e para te salvar. Ele é o sacerdote que coloca a mão na minha cabeça. O pecado vem e atravessa por dentro dele, passa por ele, porque ele sentiu, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu a nossa dor, o nosso pecado também, passou sobre ele, para que com a outra mão, como o sacerdote lá do Antigo Testamento, uma mão na cabeça do pecador, uma mão na cabeça do animal. Só que Jesus passou por dentro dele. Amados, olha o que diz lá em Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É lindo isso, né, queridos? É maravilhoso isso. Então eu quero chamar a sua atenção para um detalhe bem importante. Mesmo que nós sejamos... Eu sou um pastor, por exemplo. Eu tenho uma função na minha igreja, na igreja local. Não só ali, mas ali é onde eu mais trabalho. Eu atuo ali na igreja local, como pastor. Mas depois de fazer esse serviço, eu vou para minha casa. Eu me torno pai, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, ali eu sou pai. No meu trabalho eu sou professor. São funções que eu tenho. Mas no dia a dia, tem uma coisa que eu não posso levar como uma função apenas, ou um personagem apenas, que vive por um momento e depois vive outra coisa. Isso se chama ser cristão. Ser cristão de verdade é ser inteiro naquilo. O cristão, ele não pode deixar de ser cristão em nenhum momento. Eu deixo de ser pastor por um momento, porque é uma função que eu faço, que eu executo ali na igreja local, mas quando eu vou para minha casa, eu não sou pastor, eu continuo sendo, claro, sempre, né? Mas ali eu também sou pai, sou esposo, sou amigo. Mas para ser cristão, querido, eu não posso abandonar isso nunca. Você está entendendo isso? É um estilo de vida. Quando eu me converto a Jesus, eu tenho que ser verdadeiro, um cristão verdadeiro, que estende a mão ao necessitado, que ora, que busca de Deus, que jejua, que espera das coisas celestiais, não das coisas desse mundo, mas que espera com fervor as coisas de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais. Assim como Jesus viveu a sua paixão, então podíamos pensar, de repente você está pensando, tá, mas eu tenho que viver essa paixão como Jesus viveu? Não. Ele já viveu essa paixão. Paixão de morte, ele morreu por nós. Hoje nós só precisamos segui-lo com esse mesmo entusiasmo, esse fervor, obedecendo às leis de Jesus. As leis de Deus que estão através de Jesus na nova aliança. Sendo cristãos convictos. Fazendo aquilo que ele falou. Aquilo que ele mandou. Tendo um coração entregue. Auxiliando o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Essa é a vida do cristão. Pregando a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo, para que possamos, ao máximo, levar essa palavra a todos aqueles que for possível, levando essa salvação maravilhosa a todos aqueles que precisam.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar então, queridos, dando continuidade a essa lição, nós vamos falar sobre a palavra expiação.